Vamos lá, gente, para mais um vídeo de collab. Dessa vez a nossa proposta era fazer uma pintura usando apenas uma tinta, uma cor, né? E aí a pessoa podia usar, na verdade, o material que se sentisse mais confortável. Eu, para variar um pouquinho, vim aqui para as aquarelas. E dessa vez eu estou usando as aquarelas da Poética do Habitar, da série 5, que são formuladas apenas com pigmentos sintéticos. Eu escolhi o preto marfim, que é um pigmento único, e é esse que eu vou trabalhar durante essa pintura toda. Para falar do material, vai ser esse, né? Essa tinta. Eu estou usando o pincel Princeton, da linha Netuno, e eu também vou usar o Daler-Rowney, que é da linha Grip, se eu não me engano. Enfim, o papel é o Balrog de 200 gramas, o que me deu um pouquinho de medo quando eu reparei a quantidade de água que eu ia precisar para fazer essa pintura, mas no final eu acho que deu tudo certo. E a narração de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser um misto aí de técnica, desabafo, perrengue, coach, vai ter de tudo. E para começar, o que eu quero falar é que esses dias não têm sido nem um pouco fáceis e principalmente esse dia dessa pintura foi bem difícil. Eu consegui pintar, já era mais de 10 da noite que eu parei para fazer essa pintura, porque tinha um prazo e eu tinha que cumprir esse prazo. E isso foi o que eu consegui fazer. Eu acredito que tenha sido uma experiência muito boa, porque eu realmente fiz uma pintura mais de sentimento do que qualquer outra coisa. Eu não estudei essas técnicas antes, eu não tinha muita noção do que ia sair como resultado, porque eu só peguei realmente o que eu achava que poderia funcionar. Eu fui vendo ali o que a tinta ia fazendo também, e eu, assim, para ser muito sincero, eu deixei mais a pintura me conduzir do que qualquer outra coisa. Eu peguei sim uma imagem de referência, que é essa que está aberta no telefone ali no cantinho esquerdo da tela. Então eu tinha uma imagem de referência, mas era só isso. Eu não planejei qual técnica fazer, nem nada. E eu acho que esse foi um momento, foi um misto de relaxamento, mas ao mesmo tempo com um pouquinho de apreensão, porque eu não sabia qual era o resultado. E para mim, que trabalho sempre com uma pintura bem planejada, né, com muitos detalhes e sabendo exatamente o que eu vou fazer, qual o resultado que eu vou ter, foi desafiador nesse sentido, mas ver como a tinta ia abrindo, como que o papel ia reagindo, é a parte que foi relaxante, né? Pelo menos eu acho que eu consegui descansar um pouquinho enquanto eu estava fazendo essa pintura. Mas vamos lá, falando sobre técnica. Eu usei muito wet on wet, eu umedeci bastante esse pincel. Eu realmente achei que ele fosse rasgar, que ele fosse enrugar. E ele de fato enrugou um pouquinho, mas depois ele ficou flat, ficou retinho, bem liso, bem direitinho. Aí eu tô fazendo uma técnica de como se fosse um lifting, né? Removendo ali algumas partes de tinta para criar uns efeitos de nuvem. Eu gosto bastante de fazer isso nos céus. E eu acho que ficou bem legal esse resultado usando apenas uma tinta. Para fazer essas montanhas, eu com certeza deveria ter começado fazendo a construção ali da montanha mais clara para mais escura, mas lá no início do vídeo eu já joguei logo uma pincelada ali bem preta mesmo, com muita tinta carregada, que era para quebrar aquele bloqueio de ver o papel branco ali liso na nossa frente. Então eu fiz isso que era já para quebrar, para já ter ali um início mais impactante. E aí depois eu fui só construindo essas camadas de montanha com algumas texturas para trazer alguma impressão assim mais terrosa, né? E eu não fiquei fazendo muito detalhezinho, não. Eu acho que o grande destaque dessa pintura é o mar.
Na verdade, a mancha da areia, né, que é a mancha mais escura da pintura toda, é um destaque. E o contraste com as espuminhas que são formadas ali na beiradinha das ondas é um ponto muito alto dessa imagem, eu acredito. E como eu não tenho máscara para aquarela, eu ainda não comprei esse material, eu já usei uma vez, muito tempo atrás, e minha experiência não foi das mais positivas. Eu ainda não comprei uma máscara líquida nova, mas isso já tá para ser resolvido. Então, eu tô falando isso porque lá no final eu vou precisar entrar com uma caneta branca para trazer esse efeito, né, das espumas e aplicar essa luz, né, que ficou faltando nesse momento. Então, o que eu tô marcando aqui é o que é areia e essas marcas onduladas que estão mais à direita já fazem ali a marca das ondinhas. Agora foi o meu momento de puro surto, porque eu assisto muitos vídeos do Nicolas Lopes, que eu gosto, amo o trabalho dele, e ele sempre fala muito do movimento da água, da linguagem da água. Aí eu falei, quer saber, eu tô pintando mar, é uma onda bem calminha, bem tranquila. Eu vou borrifar uma água aqui para ver o que acontece, para ver como que esse movimento todo da tinta vai acontecer. E eu confesso que eu gostei bastante do resultado. Eu não esperava que fosse ficar com manchas tão interessantes. Eu achei que fosse fazer mais veios e menos manchas, mas talvez por conta da tinta, né? Que a tinta que ele usa, pelo menos é outra. Então talvez ele tenha aquele efeito por causa disso. E eu tava achando que eu ia chegar naquele resultado, mas eu cheguei no resultado aqui que foi super suave, uma transição bem linda, assim, bem bonita mesmo, como se fosse macio, sabe? Uma transição macia. Acho que é assim que dá para explicar bem o que foi. E aí eu achei que tivesse gravando, mas na verdade não estava. Quando eu fui ver a câmera para mudar o ângulo, eu vi que não tinha gravado. O que eu comecei a fazer, o que seria ali as ondas quebrando, né? Fazendo aquele espumeiro todo, aquele movimento bem característico. Então eu fui com pinceladas mais secas, marcando mais, deixando mais presente o movimento do pincel. E esse foi o resultado da tinta, de como ficou a aquarela. Agora, tudo vai mudar quando eu aplicar a espuma, que é realmente um destaque muito forte dessa imagem que eu peguei como referência. Eu estou usando uma caneta gel, que ela precisa de algumas aplicações para ficar totalmente opaca, e eu usei isso ao meu favor. Eu fiz as primeiras linhas mais marcadas mesmo, mais delimitadas, e depois eu já vou acrescentando mais textura, fazendo alguns esfumados também com essa tinta. Como ela é gel, ela permite ainda fazer alguns efeitos de esfumado com o dedo mesmo, e ficou bem interessante, assim. Provavelmente eu não conseguiria esse efeito se eu tivesse entrado com guache branco. E aí também já fugiria da proposta, né? Eu estaria trabalhando com duas tintas de fato. Aqui como é uma caneta, gente, vocês vão me permitir, né? Só esse pequeno desvio, usar uma caneta branca. Acho que tá valendo. E agora é realmente o tempo de relaxar, assim, o momento de relaxar. Fazer espuminhas, fazer esses traçados irregulares, a textura do papel ajudou muito, eu usei isso ao meu favor. Então alguns traços foram assim mais rápidos, mais leves também, para pegar só aquelas partezinhas mais ressaltadas do papel. E eu achei que ficou bem legal, eu não esperava que eu fosse conseguir um efeito tão bonitinho assim. É óbvio que eu queria alguns cinzas ali no meio, né, para poder fazer algumas nuances,
Mas eu acho que esse branco assim super contrastante funcionou. Eu acho que no final das contas super deu certo e eu fiquei bem feliz com esse resultado. Assim que eu terminei de fazer, eu não estava muito feliz. Mas é aquilo, né? Às vezes a gente precisa descansar, precisa esperar passar o dia para olhar de novo com outros olhos, mais descansado, mais preparado para enfrentar aquilo que a gente fez. Então, tirando a fita, né, que é o momento de revelação que eu amo, eu acho que é outra coisa que muda completamente a pintura quando a gente tira essa fita. E é isso. Eu não sei se foi o meu melhor, mas com certeza foi o melhor que eu pude fazer nesse dia. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma esse vídeo tenha sido interessante para você. A gente se vê no próximo.